explicando e colocando as coisas em ordem. Alô, nós estamos aqui. A Tainá não está aqui hoje, não arrumou nada aqui. Aqui está o nosso. Aqui está o pronto. O microfone ficou ali, depois daqui a pouco aparece. Glória a Deus. Eu quero você na bênção e na unção, entendendo então, hoje, episódio número 3. Episódio 3 da nossa fé. Estamos falando sobre fé em 3 tempos. Fé em 3 tempos, Hebreus capítulo 11, onde aparecem 21 nomes das pessoas referências de fé. E eu coloquei esses 21 em 3 e 7. Os 7 primeiros como referência à fé dos pioneiros. Depois, os outros 7, a fé progressista, o que vai fazer você avançar. E os últimos 7, a fé provada, a prova da fé. Então a fé, ela tem um fundamento. A fé, ela começa num espírito que nunca tinha experimentado outro sentimento. E também a questão de sentimento, ela é sentimento, neurologicamente, ele é um reflexo. Reflexo precisa do quê? De fonte e de superfície para ter um reflexo. Por que o universo é escuro se o sol está ali? Porque tem vácuo. Então a luz do sol passa no vácuo e ninguém está vendo, está escuro. Por que tem luz do sol aqui? Porque há realmente no ambiente ar, oxigênio, argônio, há partículas que estão no ar, que façam que exista uma condição de refração e você possa enxergar a luz. O que no espaço sideral não acontece, porque é um vácuo. Aqui não tem vácuo, tanto é que você respira. E quando chove, partículas em suspensão permite a refração da luz, o que surge o arco-íris, assim por diante. Agora, por que isso é importante? Porque para que haja um reflexo, tem que existir a fonte emissora e tem que existir a superfície que a recebeu para provocar a reflexão. Sentimento é reflexo. Origem do sol é pensamento. Luz é pensamento. Reflexo é sentimento. Visibilidade é corpo. Você está vendo meu sentimento? Não, está vendo meu corpo. A Helenice, como doutora e psicóloga, que estuda a linguagem corporal, ela pode enxergar no meu movimento corporal o meu sentimento. Mas isso é um estudo que ela faz. Por quê? Ela já estudou reflexo e manifestação. Agora, eu quero dizer para você que a fé pioneira, ela está no pensamento, na luz que você recebe. E eu recebo luz constantemente, porque eu busco a luz constantemente. Então a pessoa fala assim: nossa, essas revelações que você tem na palavra, sempre ela é Deus que me pergunta alguma coisa, e eu pergunto de volta. Então surge para mim como uma pergunta, por que isso? Eu estava fazendo hoje, eu peguei aqui, abri a situação, eu vou falar de Sara. Eu fiz uma pergunta, veio uma pergunta na minha mente: por que isso de Sara? E a pergunta foi: por que Sarai também mudou de nome depois de Abraão? Eu nunca tinha pensado isso. E eu fui buscar isso e tive uma resposta, me alegrei, que é uma revelação. Acabei de ter a revelação aqui. Por que essa revelação aqui? Porque essa pergunta veio e eu fui buscar essa resposta. Então, de onde veio essa pergunta? Da luz. O que ela encontrou em mim? Reflexo. Para ter o quê? Um sentimento provocado pelo pensamento. Agora, o meu sentimento provocado pelo pensamento é sempre continuidade do pensamento, não o meu sentimento. É tudo espírito. Quando o teu sentimento é alma, ai, Deus não fala comigo, ai meu Deus, eu leio, não entendo nada. E a pessoa não começa a entender que Deus é luz, Ele vai te inspirar para essas coisas. Então, infelizmente, as pessoas que têm um sentimento almático vão viver traumas constantes, estão expostos a isso, porque elas são muito vulneráveis.
O sentimento não é alma. Alma é uma instância que deve ser vazia na tua vida. Você nunca vai ver na Bíblia, enchei-vos da alma. Vai dizer, enchei-vos do Espírito. E o Espírito domina o ambiente da alma. E entender a alma e Espírito é uma escola psicoterápica 2 aí, certo? Depois de Gênesis, que é os fundamentos, vamos pegar uma escola psicoterápica de alma e Espírito. Eu vou dizer para você o que eu creio em alma e Espírito, para você poder viver no Espírito. Mas glória a Deus, vamos correr aqui. Hoje é outro dia que o programa vai até 9h30. Mas glória a Deus da bênção. Não são fé em 3 tempos. Fé dos pioneiros, que é o primeiro ciclo, o ciclo dos pioneiros. Depois vai ter o progressista e depois vai ter a fé da prova. 777, Hebreus capítulo 11, tem 21 elementos. Nós vamos ver aqui esses 7 do fé dos pioneiros. Quais são os 7 dos pioneiros de Hebreus 11? Aí estão os 7. Começou com Abel, depois vai para Enoque, depois vai para Noé, depois vai para Abraão. Depois de Abraão tem Sara, que é a quinta, é a única mulher. Depois tem Isaac, que é o 6º, e tem Jacó, que é o 7º. Vamos ver hoje 2. Vamos ver hoje Sara e Isaac, que é uma relação maravilhosa de mãe e filho, que vimos já na questão das palavras da cruz também, a relação mãe e filho. O que é interessante na questão da fé, que existe em Sara e que existe em Isaac, porque se Sara não tivesse fé, ela não teria Isaac. Isaac surge de Sara, porque o grande poder que Deus colocou é o poder de gerar. E o poder de gerar, e eu estou gerando em todo o tempo, sinapses na minha vida, sonhos. Olha, eu não paro de gerar. Eu recebo a semente de Deus, gozo à vontade. Porque Deus fala comigo e fala, uau, 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 uau. Deus me falou agora a palavra que eu vou dizer para você. Vou dizer essa palavra que Deus me falou agora, para você vai gostar também. Deus me falou agora sobre Sara. Então, o que é essa marca de Sara? Ela era estéril e ela recebeu o poder de gerar. O que acontece aqui? Olha só o que fala então o livro de Hebreus. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, se ela tinha idade, onde estava a idade? No corpo. Se você mede a sua idade no corpo, você é velho. Eu não sou velho. Eu tenho uns 15 anos, se você quiser. Mais ou menos, porque 15 anos foi minhas fortes experiências, né, espirituais, com 14 para os 15 que eu falei, uau, olha aqui a vida. Então eu tenho uma disposição, meu. Eu tenho a disposição porque eu só tomei rosquinha de coco, aleluia. Eu tenho uma disposição porque ela é irrigada na minha mente. Oh, rapachangaramaias. E eu quero que ensinar que você que mede a idade no teu corpo, né? Uma vez eu estava assim, acordei, orei, tive uma visão, liguei para a pessoa e falei assim, escuta, larga esse espelho aí. E não diga que você tem ruga, porque apareceu a primeira ruga hoje. Porque eu falei isso aí, não é para... Eu recebo uma revelação, isso não é místico, isso é prático. Agora a pessoa se impressionou, porque ela estava justamente fazendo isso. E a pessoa tinha o quê? 40 anos, 30 e poucos anos. Surgiu uma ruga, e a pessoa falou, primeira ruga, minha vida. Se a tua vida for o teu corpo, você está por fora. Agora, eu vou aparecer aqui, imagina eu aqui, com 60 anos, né, de six-pack bombadão, né? Porque isso
isso faz parte. Eu conversei, não ficamos até 1h conversando ontem com a pessoa que descobriu os sistemas metabólicos, e eu comecei a entender, né? A Bíblia fica uma viagem louca, total, do que é Romanos 12. Apresentar o vosso corpo em sacrifício. Isso é muito mais do que ir para a academia, mas tem a ver com rompimentos de, não vou nem dizer, tá bom, mas tudo bem, né? Aguarde Muvinal. Aguarde a Muvinal, que eu vou aparecer aqui bombado, né? Aí que eu vou falar mesmo de mim. Aí apareceu o Raul bombadão assim. Aí apareceu o Jairo bombadaço. Aí quero ver o que vai acontecer, né? Porque você não é corpo, você tem corpo. Então Sara, se ela fosse olhar o corpo, a idade dela era avançada, mas a fidelidade de quem fez a promessa não tem idade. A promessa não tem idade. Você que conta, eu estou esperando. Qual que era a promessa? Que ela ia ser mãe. O que depende dessa promessa? Depende de ela crer, por isso que é pela fé. O que aconteceu? Passou 25 anos, Sara não cria, ela não cria em Abraão. Por que Sara não cria em Abraão? Ela tinha motivo para não crer em Abraão. Abraão não assumia ela. Sara era uma bonitona, né? Outro dia a pessoa falou assim, aquela pessoa eu acho tão gostosa. Essa palavra não. Por que você não usa essa palavra? Porque a pessoa tem medo da sexualidade. Os evangélicos, me perdoem, os evangélicos é um bando de malicioso, né? O cara não pode nem falar que a mulher é gostosa, né? Porque ele acha que é importante você ter na tua vida uma identidade limpa. Então Sara, Faraó babava em cima de Sara, e Abraão ficou com medo e disse, é minha irmã. Aí vem a teologia, não, porque ela é minha irmã. Cara, não justifica a história. Abraão teve medo. Mas como o pai da fé tem medo? E como que Sara podia confiar no cara que tinha medo? E Sara então, depois ele vendeu de novo lá em Abimeleque. Então Sara era insegura. A mulher, ela é insegura se o homem não a assume. Óbvio, a mulher não consegue sentir segurança. Mulher não pode ser trocada. Se você trocar a tua mulher e falar assim, olha, eu te larguei por outra, nunca mais, cara. Agora estou de volta. Está de volta? Dorme aqui. Abre a boca que você fez aí, enche de remédio, vai morrer aqui. Assina aqui, ó, os bens. Me dá traste. Né? Pode ter certeza. Não existe mulher que aceita troca. Não existe. Ela aceitou de volta. Tem interesse aí, Deus abençoe, né? Eu acredito em reconciliação, mas troca é que muitas vezes a pessoa não trocou. Mulher não aceita troca, e mulher não aceita não ser assumida. A pessoa está com a pessoa lá e você, essa aqui é uma amiga. Te dá um tapa, o cara sai do motel com o outro lá, chama de amiga, né? Mas dá um tapa em você, seu safado, não sei o que, e pá. Por quê? Faz parte do que Deus criou na mulher. Então, por que Sara não gerava? Porque ela não acreditava em Abraão. Ela não conseguia receber aquela semente de Abraão. Aí o que Deus faz? Deus muda o nome de Abraão e fala, você não será mais Abrão. Abrão, pai, rão, altura, um pai elevado. Sara admirava Abraão porque ele era uma pessoa elevada, mas ele não era uma pessoa multiplicável. Então, olha que interessante, vem fazer o curso de hebraico para entender isso. Abram significa pai elevado. Deus colocou uma letra a mais no nome de Abraão, colocou a letra do nome dele que se repete. O nome de Deus é YHVH, Yud Rei Vav Rei em hebraico. Ele repete a letra Rei, a letra H.
E ele põe essa letra H em Abram, que vira Abraham. E Abram, pai elevado. Abraham, pai multiplicado. Então, quando ele pôde ser o pai da multidão, Sara podia receber a palavra de quem não queria exaltar a si próprio, mas queria multiplicar o propósito. Então, não culpe Sara e não culpe Abraão. A emissão de Abraão era a exaltação de si mesmo, não gerava. Quando a emissão dele deixou de ser o Ram elevado, para só ser o Raham multiplicado, ele começou a viver a bênção e a promessa. Agora, você quer ser elevado ou multiplicado? Você vê os líderes aí, eles querem ser elevados, querem ser aplaudidos. Ai que demais, ai inteligência, ai sabedoria, ai dinheiro, ai não sei o que. Eu tenho inteligência, sabedoria e dinheiro, e eu quero ser multiplicado. Eu não quero ser apreciado, eu quero ser multiplicado. Eu quero que essa palavra que você ouve, você pode ouvir, receber e multiplicar. Eu quero viver multiplicação na minha vida. Eu não quero ficar honrinha, igreja, a pessoa vai lá, aí pega a Bíblia, aí não sei o que, aí desse lugar, e o cara lá dá uma de gostosão. Não, eu quero multiplicação, não elevação. Isso é, Deus acrescentou a ele. E Sara chamava Sarai, era o nome dela. Gênesis 17:15. No versículo 5, Gênesis 17:5, ele muda o nome de Abraão. O que ele faz com Abraão? Acrescenta uma letra, a letra Rei, que é fôlego. E de Sara era Sarai. Deus mudou o nome de Sara, era Sarai. O que ele faz? Ele não acrescenta, ele tira. Essa foi a revelação. Curti essa. Por que para Abraão ele acrescenta? Porque rei significava o fôlego. Ele vai ser multiplicado. E Sarai ele tira. Sara significa princesa. Sarai, minha princesa. O que ele tira? A letra Yud, que é a primeira letra do nome de Deus, que significa possessão. É a mão que você controla, o que está de posse de você. Então o que Sarai tinha? A posse de uma beleza incrível. Porque ela, com 90 e tantos anos, Faraó queria transar com ela, e assim todo mundo, Abimeleque de novo. Sara, ela tinha a possessão de uma beleza. Mulher não é a beleza, mulher é o propósito. Se ela abriu mão de ser minha princesa, a possessão, ela deixou de ser Sarai, passou a ser Sara, ela perdeu. Então a perda de Sara em Sarai a tornou apta para receber o que não era mais Abrão, era Abraham. Então Sara e Abrão não funcionaria, mas Sarai e Abrão não funcionaria, mas Abraham e Sara, um ganha e outro perde. Aí os dois funcionam. Aí existe a marca da promessa. Por isso, mulher, perca a possessão. Ela era bonita, mas ela não multiplicava, ela não gerava. Ele era exaltado, mas ele não multiplicava. Então, quando Deus acrescenta ao homem e tira a posse da mulher, então existe a marca de uma promessa. Essa é a fé de Sara. E você vai receber essa fé, e você vai tirar da sua vida a possessão, a mão e o controle. Yud é o nome da letra da mão. E você vai deixar de ser estéril. O que adianta ser admirada, bonita, incrível e não gerar? E o que hoje o mundo quer? O mundo quer um padrão estético. Deus quer um padrão genético de multiplicação. Eu não quero saber de estética, eu quero saber de genética, de multiplicação. O mundo se baseou na estética. A mulher fica sofrendo. Ai, que eu estou com 1 quilo aqui, 2 quilos aqui. Vem para o final, você vai ficar bombado. Não tem problema. Só que a questão não é essa. A questão é você deixar de ser possuidor e você se abrir
perder a posse para receber a promessa. Essa é a marca de Sara. E a marca de Isaac, que é a marca de alguém que nunca saiu de onde estava. Isaac, ele permaneceu ali em Gerar. Isaac permaneceu em Canaã. Todo mundo foi para o Egito, Isaac não foi para o Egito. Abraão foi para o Egito, Jacó foi para o Egito, José foi para o Egito. Todos os irmãos de José, filho de Jacó, foram para o Egito. Dessa história dos patriarcas, o único que não foi para o Egito foi Isaac. Isso é uma fé. Deus disse: não desça ao Egito. Isaac representa uma fé obediente, não uma fé condicionada. Ai, todo mundo faz isso, pela fé eu também vou. Não, pela fé você vai obedecer a direção que Deus deu para você realizar. Mas o que é incrível na vida de Isaac, que ele está vivendo a marca daquilo que Deus preparou para que ele vivesse, e você também vai viver. Isaac, ele ficou naquele lugar, nunca saiu, e ele andou para se entregar. 3 dias ele estava no sacrifício, mas escuta, pai, está todo mundo aqui, onde que está o cordeiro? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui a madeira, e o cordeiro está onde? Ele andou, e o cordeiro seria ele, e ele sabia que essa marca que ele teria, como a marca desse cordeiro, traria a ele então o resultado que Deus tinha para a vida dele, de deitar e se levantar. Eu acho que Abraão falou assim: ô Isaac, você quer ressuscitar? Eu pergunto para você: você quer ressuscitar? Ah, eu quero. Então você tem que morrer. Quem quer ressuscitar se não morre? É impossível. Se algo não morrer na tua vida, não pode ressuscitar. Então Isaac, a Bíblia diz que ele recebeu alegre a promessa. Fala assim, Hebreus 11, 17 e 20: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que estavam por vir. Mas nesse versículo eu quero aqui, vou ler para você aqui. Hebreus capítulo 11, é incrível que ele declara o que realmente Isaac viveu. Ele diz que Isaac, ele recebeu, olha só, ele recebeu alegremente a promessa. Como que alguém se alegra por isso? 11:17, o resto disso que interessava. Estava para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Que história! Isaac foi entregue e se alegrou. Ele não falou assim: pai, tira-me daqui, meu Deus, onde está a mamãe? Ele recebeu de Abraão uma direção: você vai deitar aí? Quer ressuscitar? Quero. Então eu vou te matar, e Deus vai te ressuscitar. Ele acreditou nisso, está escrito que ele acreditou nisso, que ele se alegrou na promessa, ele acolheu a promessa. Que promessa é essa? Você vai ser morto? A promessa é: você vai ressuscitar. E Abraão fala que ele o recobrou em ressurreição. Por isso você vai ter essa fé de Isaac e viver a marca de ressurreição na sua vida. Eu desejo que você tenha na tua vida o fim da posse para poder gerar, o fim da exaltação para poder multiplicar, e o fim de toda situação que seja a falta da obediência, para você viver a ressurreição. Deixa ir para a morte, vai para um altar e vai morrer, porque você vai ressuscitar. E depois disso que ele fez, ressuscitou os poços. Estava entulhado, mas ele era a ressurreição. Depois disso que ele fez, tocou e colheu 100 vezes mais. Como que ele colheu 100 vezes mais? Porque ele era a ressurreição, ele era a marca da obediência. Aí ele vai e abençoa Jacó. Por que abençoa Jacó e deixa Esaú na morte? Porque ele era a ressurreição. Quem que é Isaac? É a figura de Jesus, que é a marca da ressurreição.